Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a chegar aos 10k de faturamento mensal com o seu escritório de arquitetura, sendo ele físico ou home office. Eu sou Yasmine Weissheimer e o tema da aula de hoje é Planejamento de 2021 para arquitetos. Quero saber aqui quem é que tem dificuldade na hora de planejar o seu ano. Tenho certeza que muitos de vocês têm essa dificuldade. E por que eu digo tenho certeza? Porque eu, como arquiteta, também já passei por isso. E eventualmente, quando eu não me policio, quando eu não me organizo, eu acabo não planejando muita coisa do meu mês, do meu ano. E isso acaba me trazendo uma série de problemas e principalmente uma consequência muito negativa. E qual seria essa consequência negativa? Simplesmente do meu ano terminar e eu não conseguir alcançar os resultados que eu desejava. Sequer chegar perto de onde eu penso em chegar. Então, por isso que planejamento é muito além de entregar projeto. A gente começa o nosso escritório e a gente acredita que planejamento é eu cumprir a entrega dos projetos que eu for realizando ao longo do ano. Só que na verdade planejar é muito mais do que isso. Planejar é eu pensar todas as áreas do meu negócio, É pensar na gestão, no marketing, nas vendas, na minha comunicação, na entrega para os meus clientes, sim. Mas é uma série de fatores que eu preciso me preocupar para que de fato um planejamento anual seja um planejamento anual. Eu vi aqui que um monte de gente já colocou que tem dificuldade de planejar e tá tudo certo, gente. É assim mesmo. A gente tem essa dificuldade, principalmente pelo fato de que a gente não aprendeu isso em lugar nenhum. A gente não aprende gestão, não aprende marketing, não aprende vendas e também não aprende planejamento. E principalmente por sermos pessoas tão criativas, tão cheias de ideias, a gente acaba não conseguindo se planejar. Esse acaba sendo um dos nossos pontos mais fracos, Mas tá tudo certo. Eu tô aqui para construir com você o seu planejamento. Então pega papel, pega caneta e anota tudo que eu vou te trazer aqui nessa aula, porque são tudo ferramentas que eu uso no meu dia a dia, que eu uso no meu escritório, que eu aplico diariamente, Eu costumo dizer que nada que eu trago aqui são coisas que eu li num livro, são coisas que eu aprendi assistindo alguém. Não, é tudo o que eu aprendo, aplico no meu escritório, dá certo, Porque nem tudo que a gente faz dá certo, mas aí eu trago aqui só aquilo que realmente deu certo para mim, para que dê certo para vocês também. E eu lembro muito bem quando alguém me falava em planejamento, me vinha a seguinte frase: como é que eu vou planejar o meu ano? Como é que eu vou planejar as coisas que eu devo fazer se eu trabalho sozinho e se eu não tenho certeza de nada? Tenho certeza que passa isso na sua cabeça. Como é que eu vou planejar? Eu trabalho sozinho, eu faço tudo. Eu não sei se amanhã eu vou ter cliente ou se depois de amanhã eu vou ter cliente. Como é que eu vou planejar? Mas aí é que tá o grande problema. Quando a gente não planeja, a gente simplesmente termina o ano sem saber. Sem saber se o que a gente fez realmente foi bacana, realmente foi um objetivo bacana, se eu fechei o meu ano feliz com os meus resultados, ou se eu fechei o ano onde eu só passei mais um ano da minha vida. Isso é muito comum acontecer, Simplesmente o ano passar e eu não consegui mensurar. Isso também é muito frustrante, porque passar o ano sem eu conseguir mensurar o quanto aquele ano foi bom, o quanto eu produzi, o quanto teve resultados, acaba nos frustrando, E eu gosto muito daquela frase que eu sempre repito aqui, que é: quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Essa para mim essa frase é uma lei para mim. Se eu não sei qual é a direção, aonde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, as minhas metas, eu vou chegar em qualquer lugar. Eu não vou conseguir mensurar e provavelmente eu não vou ficar feliz com o resultado final.
Porque eu tenho certeza aqui que muitos de vocês têm dificuldade de planejar, mas tenho certeza que todos têm um desejo, né? Todos nós temos desejos. Quando a gente entrou na faculdade, o nosso desejo era se formar. Agora você se formou, o seu desejo é abrir um escritório. Bom, mas abrir um escritório é algo muito relativo. É como eu escuto às vezes: Yasmin, eu quero ser reconhecida. Mas reconhecimento é muito relativo. Quem sabe transformar isso em alguma meta, em algum objetivo claro, né? Para quem ainda não tem o seu escritório, desejar abrir o seu escritório é uma meta muito bacana. Só que a gente tem um ano inteiro para trabalhar. Não é só abrir o escritório, é abrir o escritório e o que mais? Como eu quero encerrar 2021? Não é simplesmente pensando, eu quero ser reconhecido, eu quero viver no meu escritório, eu quero ter resultados, tá bom, mas que resultado é esse? Aonde você quer estar? Quanto que você quer faturar? Quantos clientes você quer atender? Quantas obras você quer realizar? Quantos projetos? Que tipo de projeto que você quer fazer? Né? Isso é pensar o meu objetivo. Vamos fazer um exercício aqui agora, então? Coloca para mim qual o seu objetivo em 2021. Mas, de novo, vamos tangibilizar ele? Vamos transformar ele em algo palpável, em algo alcançável, em algo mensurável. Escreve para mim nos comentários aí, para mim ler, qual que é o seu objetivo com 2021. E eu gosto muito de trazer uma referência, que é algo que eu sempre vejo, de dificuldade que o arquiteto e os profissionais têm, que é a diferença entre a meta e o meu objetivo. Né? O objetivo é o lugar final, é o destino final que eu quero chegar. Para mim conseguir chegar nesse objetivo aqui, ó, o Bruno colocou, comprar meu carro. Acredito que você já tem seu escritório então, né, Bruno? Se o meu objetivo final é esse, quais são as metas que eu preciso criar e desenvolver no meu escritório para que eu alcance esse objetivo final? Consegue perceber a diferença entre meta e objetivo? Então, para nesse momento que você está me assistindo, pega um papel e uma caneta e reflete sobre quem você quer se tornar em 2021. Qual é o seu maior objetivo? Só que eu gosto sempre de pensar em objetivos que sejam tangíveis e que sejam alcançáveis. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, acabei de me formar, ainda não abri meu escritório e decidi que ano que vem o meu objetivo é abrir meu escritório e agora eu quero faturar 500 mil reais. Dificilmente alguém que recém abriu o seu escritório vai chegar a um faturamento de R$500 mil em um ano. Yasmin, como assim? Isso não é possível? É possível. Não, nunca vou dizer que é impossível. Só que é algo distante. Talvez para você que nunca fez nenhum projeto. Talvez você que nunca empreendeu, alcançar R$500 mil pode ser algo distante nesse momento. Então, pense em metas que você consiga realizar no próximo ano. Afinal de contas, nós temos uma vida inteira para realizar nossas metas e nossos objetivos. Não precisa ser tudo para ontem. Mas, então, define um objetivo, mas que ele seja palpável. E essa virada de chave com relação a planejar foi algo que eu levei muito tempo para absorver, né? Então, como é que eu fazia? Começava o meu ano, e aí eu começava o meu ano, né? Ia lá pro meu escritório, abria o meu escritório, ficava lá esperando o cliente aparecer, entrava um cliente, entrava outro, eu ia lá, fazia os projetos, entregava meus projetos. Eu nunca tinha tempo, né? Quando eu falo fazia meus projetos, entregava meus projetos, não era nessa tranquilidade como eu tô falando agora, longe disso, né? Era um perrengue em cima do outro. Era fazer o projeto, era atender o cliente, era ir na obra, era cuidar do escritório, era fazer o financeiro, era fazer o marketing, e aí eu esquecia do marketing, e aí eu esquecia de cobrar o cliente que não me pagou ainda, e a minha vida era sempre um tumulto, era sempre um estresse. Eu sempre dormia muito tarde da noite.
eu não me sentia reconhecida pelos meus clientes, porque afinal de contas eu não entregava um projeto completinho, né? Eu não ia lá, dava atenção para o meu cliente, finalizava o processo, né, com o cliente, fazia as reuniões na ordem certa, como os alunos do Arquiteto 10K aprendem, que tem uma ordem para a gente fazer as reuniões com o cliente. E não tinha nada disso, eu não tinha planejamento nenhum. Eu simplesmente deixava a vida me levar, né? Como fala aquela música. Só que aí, gente, fechava o ano e eu fazia lá um faturamento mais ou menos, mas eu não conseguia mensurar se aquele ano foi realmente bom ou não. Por quê? Porque eu não tinha uma meta. Eu não tinha um objetivo de onde eu queria chegar. Então, com o que eu ia comparar? Né? Se eu não sabia para onde eu estava indo, como é que eu ia saber se aquilo que eu alcancei foi bom ou foi ruim? Né? Eu nunca sabia. Então, muitas vezes eu me frustrava achando que eu não tinha feito nada naquele ano, quando na verdade eu tinha conquistado várias coisas. Só que até aí tudo bem, né? Entre trancos e barrancos, a vida foi acontecendo e eu fui me virando sem planejamento. Só que aí a demanda começou a aumentar, e aí eu precisava contratar pessoas. Como eu vou contratar pessoas se eu não tenho planejamento? Como eu sei se eu posso contratar alguém para minha equipe se eu não me planejar? Se eu não tiver uma meta, né, de quantos projetos eu quero fazer no ano seguinte, onde é que eu quero chegar? Se eu não tenho essa perspectiva, e aqui você vai aprender agora a montar a sua perspectiva, o seu planejamento, fica muito difícil contratar pessoas, organizar as suas tarefas, sair do home office e abrir um escritório, se esse de fato é o seu sonho, investir, né, em um novo computador para trabalhar mais rápido. Nada disso eu conseguia planejar. Eu simplesmente ia vivendo, né? E aí vivendo com muito estresse, com muito retrabalho nos meus projetos, com muito pouco tempo, não sobrava tempo para absolutamente nada, não tinha vida pessoal. Eu só trabalhava até tarde da noite, né? Os clientes me ligando sem parar, porque eu não dava limites para os meus clientes. Então é uma série de coisas que interferem no que eu falo de planejamento, né? E principalmente, se você ainda tem um pouco de dúvida se planejar vale a pena, eu te digo, você vai conseguir viver, né, trabalhar por um tempo sem planejamento. Só que vai chegar um momento em que o gargalo vai acontecer. Vai chegar um momento em que as coisas vão estreitar e que o caminho não vai ter para onde correr. Né? Isso aconteceu para mim principalmente em forma de faturamento. Né? Eu comecei lá faturando 20 mil, 30 mil num ano, depois 50 mil num ano, 60, depois eu fui pro 100, pro 120, né? Só que aí, como eu não planejava nada e como eu não tinha organização e não sabia onde eu até sabia onde eu queria chegar, mas eu não definia as minhas metas e as minhas ações ao longo do ano. E, gente, um ano é muito longo. Dá para planejar muita coisa, dá para organizar muita coisa, mesmo que você seja sozinho. É justamente quando eu planejo que eu consigo liberar tempo para fazer as coisas. Né? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Yasmine, eu nunca tenho tempo para fazer as postagens na minha rede social. Todo mundo reclama isso para mim. Yasmine, eu não tenho tempo para fazer minhas postagens. Hoje, se você se planejar, você senta 1 hora no seu dia, ou talvez um dia, um único dia, e você consegue planejar, montar e agendar para postar sozinho 1 mês de postagens. E aí você não precisa se preocupar todos os dias com postagem, porque se você tem que todo dia parar e pensar o que você vai postar, é sinal de que você está desorganizado. É sinal de que você não tem planejamento. Né? E aí isso tudo vira uma bola de neve, porque ou você esquece de postar, ou você fica lá fazendo postagem e esquece de terminar o projeto para o cliente. E aí a vida começa a virar tumultuada, né? E como eu estava falando, o meu gargalo maior foi o financeiro. Então eu comecei lá a faturar, né, os meus 120, 130, 140 mil e eu não conseguia mais sair disso. Eu não conseguia escalar o meu negócio.
E de uns tempos pra cá, né, de uns 2 anos mais ou menos pra cá, eu entendi que eu precisava planejar e que eu precisava gerenciar e que eu precisava organizar o meu escritório. Que o meu escritório não depende só de mim, que eu preciso de pessoas para me ajudar. Que eu preciso ter essa clareza, que em algum momento eu preciso de pessoas. E se você trabalha sozinho, você pode ter freelance para te ajudar, você pode ter parceiros, você não obrigatoriamente precisa ter um funcionário ou um estagiário ou um arquiteto na sua equipe. Você pode ter pessoas que você chama para te ajudar nos projetos à medida que você vai crescendo. E aí, quando eu entendi isso, que eu precisava enxergar o meu negócio com planejamento, eu consegui sair de uma empresa que faturava 100 mil reais para uma empresa que fatura R$500 mil. Então, observa o salto que eu consegui dar. E eu te conto isso para te inspirar. Que quando você se organiza, quando você tem gestão, quando você vê o seu negócio realmente com os olhares certos, né? E aí não envolve só faturar mais, né? Envolve faturar com qualidade de vida, envolve faturar com reconhecimento, com as obras realizadas, com clientes felizes, né? Com a gente se sentindo bem e feliz com aquilo que a gente faz. Porque não é só dinheiro, né, gente? A gente precisa sim de dinheiro para viver. O dinheiro é um meio. Eu não consigo fazer um projeto cada vez melhor se não tenho um bom computador. Então eu quero comprar meu carro, como o Bruno falou, quero comprar minha casa, quero ter um home office mais bacana, quero comprar as coisas que eu gosto pra mim, né? No fim, tudo envolve isso, mas que tal ter isso, né? Ter a grana, ter o faturamento, mas ter mais tempo com a família, ter mais tempo para si próprio, poder comprar aquilo que deseja, mas principalmente ter um escritório que cresce a cada ano, que aumenta o seu faturamento a cada ano, né? E para isso eu preciso planejar. Eu sei que não é algo que está no radar, talvez no seu radar, porque a gente realmente não aprende isso em lugar nenhum. Só que é importante que você faça do jeito certo, né? Hoje mesmo eu recebi, inclusive se você tiver dúvida, coloca na caixinha que eu respondo aí no final da nossa live. Eu recebi uma mensagem assim: Yasmine, eu estou recém começando, como planejar? Né? E é por esse motivo que você está começando, que você sim tem que planejar. Você mais do que ninguém tem que planejar, porque aí você começa do jeito certo. Então pensa quantos clientes você quer atrair, né? Qual é a cidade que você quer atender, como você vai fazer o seu marketing, como você vai gerenciar os seus ganhos, as suas despesas, quais são as suas despesas iniciais, aonde você vai captar os seus clientes. Pense no macro, defina seu objetivo, suas metas e as suas tarefas dentro dessas metas, né? Então, planejamento é isso. É eu me organizar para crescer. Eu me organizar para chegar no final do ano e olhar para o meu ano e entender que ele deu certo, entender que eu cheguei onde eu queria, né? Então, quando eu entendi que eu tinha que planejar, a primeira coisa que eu fiz foi a seguinte: eu decidi que eu queria ter um projeto de residência em cada condomínio da minha cidade. Eu decidi que naquele ano eu queria ter uma casa em cada condomínio. Aqui na minha região a gente tem 4 condomínios. Então eu decidi, eu estava começando, né, o meu escritório sozinha, e eu decidi que eu queria ter 4 projetos, um em cada condomínio, no mínimo, né? Claro que outros tipos de projetos eu queria que viessem, né? Mas eu queria me consolidar em condomínios, né? Porque eu estava entrando no nicho residencial de casas em condomínio. Então eu defini que eu queria ter uma casa em cada condomínio. E aí eu comecei a trabalhar para isso. Chegou no final do ano, eu alcancei essa meta. Eu tinha uma casa em cada condomínio. E aí eu te pergunto, se você não define de forma clara qual é o seu objetivo, como você vai chegar no final do ano e mensurar se o seu objetivo deu certo, se você alcançou ele, né? Você não vai conseguir saber se deu certo ou não, se você não tiver aí um objetivo claro, específico, tangível e mensurável, né? Mas então, como é que a gente faz aqui para planejar? Aqui no meu escritório e nos meus treinamentos, né? No meu treinamento Arquiteto 10K,
ele é muito baseado, e o meu negócio é baseado nisso, porque o meu treinamento é o meu negócio. Na verdade, eu entrego o meu negócio para os alunos, né? É assim que eu faço o treinamento Arquiteto 10K. Eu entrego tudo que eu uso no meu escritório, eu entrego para os alunos. E aqui a gente acredita que um escritório que funciona, um escritório que cresce a longo prazo, porque eu não quero que você seja um profissional que abra o seu escritório hoje e que feche ele daqui 1 ano, daqui 2. Eu quero que você seja um profissional que viva a longo prazo, que você tenha um escritório sólido, um escritório que cresce a cada ano, né? Que daqui 10 anos ele vai ser uma grande referência na sua cidade. É nesse lugar que eu quero te levar. Então é por isso que tudo que eu falo aqui é tudo que eu aplico. E eu acredito muito que para você ser esse escritório sólido, né, que fatura os 10K mensais, que tem reconhecimento na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país, se você quiser, ele precisa ter 4 pilares desenvolvidos. Esses 4 pilares são branding, gestão, marketing e vendas. Então o meu planejamento ele é baseado nos 4 pilares. Eu tenho que planejar o meu branding, a gestão do meu negócio, o meu marketing e as minhas vendas. Eu entendo que um escritório ele é uma engrenagem. E esses 4 pilares são a engrenagem. Se eu faltar com uma engrenagem, ela já não vai girar mais, né? Então o planejamento ele começa no macro, todo o planejamento começa no macro. Então eu tenho as 4 áreas do meu escritório. Yasmin, o que exatamente são essas 4 áreas? A primeira área, que é o branding e o posicionamento, é eu definir claramente quem é o meu público, quem é o meu nicho, quais são os meus serviços, né? Quais são os meus diferenciais, como eu me diferencio da minha concorrência, o que eu acredito. Isso é branding. Eu preciso construir isso, eu preciso ter claro isso. Depois é a minha gestão. Gestão é o quê? É eu não ter retrabalho nos meus projetos, é eu conseguir calcular a minha hora do jeito certo, né? Conseguir receber de maneira um valor que é bacana, que é o que eu desejo, que é o que eu espero. É conseguir controlar quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. É ter um planejamento dos projetos, né? Definir início, meio, fim, cronograma de projetos. É toda a parte gerencial do meu escritório. Eu diria que é o coração do escritório. Depois eu tenho o meu marketing. O marketing, ele é tudo aquilo que envolve a minha captação de clientes, né? Então, eu tinha um sério problema de ter clientes hoje e não ter clientes amanhã. Então, acontecia muito comigo de eu fechar 2 projetos agora e depois ficar 3, 4 meses sem fechar nenhum projeto. Isso acontecia por quê? Porque o pilar do meu marketing não estava alinhado, né? Então, por que eu falo que para um arquiteto se tornar 10K ele tem que ter 4 pilares? Você percebe que uma coisa traz a outra? Se eu não tenho um bom posicionamento, né? Se eu não sei quem eu sou, quem eu quero atender, para quem eu quero vender, não adianta que eu não vou ter financeiro, não vou receber, não vou ter projetos. Se eu não tenho captação de clientes, eu também não recebo. E se eu não sei vender, eu também não consigo alimentar os outros pilares. Então, na verdade, é uma engrenagem. Então, o marketing é a minha captação de clientes. Eu preciso captar clientes. Quem acredita que ficar em casa esperando o cliente bater na porta ou que alguém te indique, esquece, né? Porque você não vai ter um negócio a longo prazo, como eu falei. Você vai ter um escritório que tem projeto hoje, não tem projeto amanhã. Se você quer trabalhar como hobby na arquitetura, ok, fique esperando uma indicação. Agora, se você quer ser um negócio duradouro, de longo prazo, que constrói uma equipe, que cresce, que vira uma referência, você precisa fazer o seu marketing. E fazer o marketing é fazer conteúdo de valor, é fazer postagem, né? É fazer anúncios, é fazer parcerias, é uma série de coisas que eu devo fazer. Esse é o pilar do marketing. Depois a gente tem o pilar das vendas, né? O arquiteto não sabe vender. O arquiteto não aprende a vender na faculdade. Ele não sabe vender naturalmente. Nós somos pessoas técnicas, pessoas criativas. Nós sabemos criar muito bem, nós sabemos ter uma boa ideia. Agora, vender essa ideia é o nosso maior problema. Então, muitas vezes somos pessoas maravilhosas que temos um dom incrível na arquitetura, mas a gente não sabe vender a nossa ideia. E aí, de que adianta eu fazer um lindo projeto se eu não consigo vender ele para ninguém?
né? Esse é um grande gargalo na arquitetura. Então você tem que aprender comunicação persuasiva, você tem que ler livros sobre vendas, né? Você tem que estudar a respeito de vendas para quando o cliente entrar em contato com você, você saber se comunicar com ele e fechar aquele projeto de fato. Então você já entendeu esses 4 pilares e você entendeu que um escritório é uma engrenagem. Agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, tá bom, Yasmine, mas como é que eu planejo o meu ano inteiro baseado nisso? Agora eu fiquei mais confuso ainda. Calma, calma que existe uma maneira muito fácil de de planejar a sua semana, o seu mês e o seu ano. Eu gosto de definir sempre o meu objetivo maior, né? Então, naquela época era fazer 4 casas num condomínio. Você pode definir, por exemplo, fazer um projeto por mês no seu escritório durante os próximos 12 meses. Pode ser 6 projetos durante o ano, que aí vai ser um projeto a cada 2 meses. Defina a sua meta principal, seu objetivo, com o seu escritório, né? Então vamos usar um exemplo aqui de 6 projetos no ano, certo? Bom, esse é o objetivo. Agora vamos falar de meta? Meta é o quê? É tudo aquilo que eu preciso realizar para chegar no meu objetivo. Só que, como eu falei, o seu escritório é uma engrenagem. Então, para que eu consiga alcançar 6 projetos no ano, como o exemplo que eu estou dando, o que eu preciso cuidar nessas 4 áreas do meu escritório para que eu consiga atender esses 4 clientes? Porque, por incrível que pareça, você vai precisar desenvolver essas 4 áreas para ter os clientes, para conseguir dar conta de 6 clientes se você for sozinho, né? Então, eu diria que assim, mais de um projeto por mês, se você não tem gestão, se você não comanda essas 4 áreas, você não consegue atender esses clientes. Logo, você não consegue nem chegar perto dos 10K, né? Então, por isso que é tão importante cuidar dessas 4 áreas para que eu realmente me torne um arquiteto 10K. Branding, gestão, marketing e vendas. Yasmine, mas que relação que tem fechar 6 projetos com essas 4 áreas? Eu vou te dar um exemplo, então, do que você poderia desenvolver em cada uma dessas áreas para você conseguir realizar a sua meta de ter os 6 clientes, certo? Bom, a primeira delas, branding e gestão. Como é que eu vou fazer para vender, né, 6 projetos? O que o meu branding tem a ver? O branding é eu definir quem é o meu público, quem é o meu nicho, quais são os serviços que eu vou oferecer. Se você já é um profissional que já tem isso definido, ok, você pode lapidar isso, né? Realmente verificar se você está certo, se está alinhado. Quem está começando, começa definindo quem é o seu público, quem é o seu nicho, né? Quem é o seu cliente, que tipo de serviço que você vai oferecer. Essa seria, por exemplo, uma tarefa para você realizar em 2021 para conseguir atingir aquele cliente do projeto. Residencial, por quê? Porque aquele cliente lá, aqueles 6 clientes que você quer vender durante o ano de projeto residencial, eles têm um perfil, eles são de um jeito, eles têm desejos, medos, né, inseguranças. Então eu preciso saber quem ele é para conseguir vender para ele depois. Depois eu preciso definir minhas metas de gestão. Se você, por exemplo, não sabe quanto que você deve cobrar a sua hora, tá aí o primeiro ponto que você tem que resolver, né? Porque arquiteto não deve cobrar por metro quadrado, de jeito nenhum. Então, bom, se eu tô cobrando errado, começa a definir que você tem que aprender a cobrar do jeito certo, que você tem que ter lucro no final do seu mês, né? Não é simplesmente trocar figurinha, entrega o projeto e recebe e não fica com lucro nenhum. Não é assim que funciona. Bom, como é que eu posso organizar o meu tempo, né? Gerenciar as minhas horas para trabalhar naqueles projetos de forma mais rápida? Defina pequenas metas que vão te ajudar a chegar naquele objetivo final. É sempre pensar, eu quero fechar 6 casas ano que vem. Como é que eu faço para chegar aqui? O que eu preciso definir no meu escritório? Como é que eu tenho que gerenciar ele? Quais são as ações de branding que eu tenho que fazer? Né? E agora vamos para o marketing. Quantas postagens eu posso fazer no meu Instagram para começar a atrair esse cliente? Se você está começando, não tem Instagram ainda, comece agora. Sua meta vai ser tirar o Instagram do papel e criar o seu Instagram.
Só que não é simplesmente fazer o seu Instagram. Você tem que fazer o Instagram, mas tem que postar todos os dias. Você tem que alimentar esse Instagram, senão as pessoas não vão te conhecer, não vão te encontrar. Né? As pessoas elas ficam duvidando, gente, do Instagram. Só que de onde é que vem os clientes? Das redes sociais. Então, ou é do Instagram, ou é do Facebook, ou é do LinkedIn. Então, trate a sua rede social como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de captação de clientes. Então, se você não tem Instagram, se você tá bem no comecinho, ou se você já tem Instagram, mas não tá postando, quem sabe você se planeja a todos os dias fazer um post. Quem sabe um post e 5 stories. Coloca isso no seu planejamento. Ai, Yasmine, mas como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Quem sabe você senta um dia do seu ano e prepara várias postagens. E aí você pode usar o estúdio do Facebook e do Instagram para agendar essas postagens, ou você pode usar aplicativos que existem aí que fazem a postagem para você. Você só joga lá no site e ela posta no dia e no horário que você escolheu. Né? Então não tem desculpa para não fazer. Então defina isso, como é que eu vou atrair os meus clientes com o meu marketing? Ah, eu vou postar todo dia, eu vou fazer parceria com lojas, vou lá conhecer, Só que aí não adianta você definir assim, eu vou fazer parceria com lojas. Não, quantas lojas eu vou fazer parceria? Ah, eu resolvi que esse ano eu vou fazer 5 parcerias em lojas. 5 parcerias. Bom, então divide no ano quanto tempo você vai levar para visitar cada loja. Aí eu defini que eu vou visitar uma loja por mês. Bom, então coloca lá o dia, o horário que você vai fazer essa visita. Olha aí, ó, projetos de engenharia. Hoje, com 28 anos de empresa, resolvemos vir às redes sociais e fomos surpreendidos pelo volume de clientes novos. Incrível. Exatamente, gente. Rede social é a ferramenta de trabalho de vocês. Parem de desdenhar a rede social. Parem de tratar ela como algo que incomoda, como algo que atrapalha a minha vida, como algo que eu estorvo. A rede social é tão importante quanto entregar o projeto para o cliente. Você tem que ter tempo para fazer o projeto, mas você tem que ter tempo para a sua rede social. Senão você não vai conseguir ter volume de projetos. Né? Você vai ter só aquele cliente que te indica. E aí ficar refém da indicação é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque aí não está nas suas mãos, está na mão de alguém te indicar, certo? Então define as suas tarefas para alcançar aquele objetivo lá final. E por último vem as vendas, né? Então se eu quero fechar 6 novos projetos no ano, né? Que é uma meta pequena, mas para quem está começando é uma boa meta. Quantos orçamentos eu vou correr atrás para garantir que eu feche esses 6 projetos? Né? Porque não adianta você ficar pensando que você vai dar 5 orçamentos e vai fechar os 5 orçamentos. Isso não vai acontecer. Normalmente a gente tem que dar vários orçamentos para daí fechar um. Né? Às vezes tem que dar 2 orçamentos para fechar um. Às vezes tem que dar 5 orçamentos para fechar um. Então, eu preciso pensar uma quantidade de orçamentos para bater a minha meta. Não fica lá esperando, quando é que será que vai entrar um orçamento aqui para mim? E aí, quem sabe eu vou fechar. Acorda, gente, você tem um negócio. Você não tem uma filantropia. Você não está estudando mais, você tem um negócio agora. Você é empreendedor agora. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Para de ficar esperando que a mãe vai indicar, que o tio vai indicar, que o vô vai indicar. Planeje o seu ano e conquiste aquilo que você quer. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai fazer por você. Né? E o legal de quando a gente planeja, a gente se compromete. Né? Quando a gente tem uma meta, quando a gente define tarefas, a gente se compromete. Porque aí vai estar escrito lá. Eu defini que eu ia fazer uma postagem por dia.
Chegar lá no final do ano, você não fez as postagens e você não teve resultado, você vai poder olhar para o seu planejamento e ver que você não executou ele. Por esse motivo que você não teve resultado. Não foi porque teve crise, né? Porque não veio a vacina do Covid. Não, é porque você não executou aquilo que você se propôs a fazer. Eu não consegui chegar em R$500 mil de faturamento esperando que alguma coisa acontecesse. Esperando que alguém viesse e me indicasse, que alguém viesse e me ajudasse. Não. Eu fui lá aprender, eu fui lá planejar, eu defini as minhas metas e eu não medi esforços para isso. É tanto que eu tô aqui, ó, dia 23, já tem um monte de gente fazendo recesso e eu não fiz recesso. Eu tô aqui fazendo live, tô aqui contribuindo, estou atendendo os meus clientes. É uma escolha. Você tem que escolher quem você quer se tornar. Porque ninguém vai escolher por você. Ou pior, talvez alguém escolha por você. Mas aí vai ser ainda mais frustrante. Então escolha chegar lá. Escolha ter o seu escritório. Escolha alcançar os seus resultados. É só dessa forma que vai dar certo. Então, vamos junto virando o ano, é isso aí, vamos junto virar o ano. E é muito prazeroso, né, gente, é claro que a gente tem que descansar, só que é muito prazeroso quando a gente faz aquilo que a gente gosta e quando a gente tem resultados. Claro que nem tudo é trabalho, é claro que não. Só que se você faz aquilo que você gosta, não tem nada melhor que chegar lá no final do outro ano e ver o quanto que você conquistou. E o arquiteto tem um detalhe, né? O arquiteto, o engenheiro, o designer, um detalhe muito peculiar que é quando a gente não se planeja, quando a gente não se estrutura, quando a gente não se organiza, a gente prejudica só nós mesmos. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma padaria, né? Eu adoro comparar projeto com rosquinha. Se eu tivesse uma padaria que vende rosquinha, né? E no final do mês eu vendi só menos rosquinha, né? Em vez de eu vender 30 rosquinhas como eu queria, eu vendi 10 rosquinhas. Tá ok, eu vou ter prejuízo, talvez, né? Eu vou ter desperdício, enfim, eu vou ter uma série de problemas. Só que o arquiteto, ele não tem só o problema financeiro, ele tem um problema de esgotamento mental, físico, emocional. Porque quanto menos eu me planejo, mais trabalho eu tenho, mais estresse com o cliente eu tenho, menos eu durmo. Sabe? É a nossa vida pessoal, gente, que vira um inferno. Porque nós somos a nossa mão de obra, né? É igual o médico, se a gente ficar doente, a gente não produz. Se eu ficar doente hoje e não trabalhar 10 dias, são 10 dias que não entrou faturamento no meu escritório. São 10 dias sem receber nada se eu não entregar um projeto, sei lá, que talvez eu teria que entregar, ou se eu não saísse para captar um novo cliente. Você entende que planejamento, no nosso caso, é muito além de ter um plano, uma meta, um objetivo. É você conseguir ter vida. É você conseguir parar às 6 da tarde, não fazer mais nada. É você poder deixar a sua equipe trabalhando e fazer uma viagem de 10 dias, que foi o que eu fiz mês passado. E a minha equipe seguiu trabalhando, o meu escritório não parou, os meus clientes foram atendidos, os projetos foram entregues no prazo e eu estava de férias. É você ter qualidade de vida antes de qualquer coisa. É você ter realização, sabe? É você poder parar um dia inteiro para conceituar um projeto e não perder tempo por isso, porque você tem mais pessoas te ajudando, porque você está no prazo. Porque você cobrou bem para isso, então você pode sim parar uma semana para pensar num projeto. Você está ganhando para isso. Planejamento para nós é muito além, gente. É muito além de uma meta, de um objetivo. Nós somos a nossa mão de obra. Não esquece disso. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não tiver pessoas para delegar, você vai trabalhar igual um condenado. E nunca vai ter tempo, vai virar noites e noites
Se você não dá limite para o seu cliente, você refaz aquele projeto milhares de vezes. Como é que eu faço para dar limites para o meu cliente? Me desenvolvendo, né? Vai lá estudar sobre vendas, aprende como conduzir uma reunião. Tudo isso tem que fazer parte do seu planejamento. Pega um dos pilares, né? Vê qual deles você está com maior deficiência. Se é o seu branding, se é a sua gestão, se é o seu marketing ou se é as suas vendas. Qual desses pilares você tem mais deficiência? Foca nele primeiro. Coloca uma tarefa pro mês de janeiro para ele. Depois pega os outros pilares e divide ao longo do ano. Mas define as suas metas e os seus objetivos. Senão você fica solto, o ano passa, você não fica feliz, você não alcança suas metas, você não alcança um faturamento bacana, você não cresce, você não se desenvolve. E o pior, a gente trabalha cada vez mais, né? Porque tudo isso resulta em trabalhar cada vez mais e ter cada vez menos faturamento, menos receita, menos ganhos, menos tudo, né? Por quê? Porque somos nós quem produzimos aquilo que a gente vende. A gente não é uma padaria que vai lá, coloca num forno 30 rosquinhas congeladas, né? Assa e entrega para o cliente 30 rosquinhas. O nosso trabalho não tem escala, gente. Não é escalável o nosso trabalho. Nós não somos robozinhos que produzem projeto. Nós somos pessoas que pensam um projeto, que sentam na frente do cliente e entendem aquele cliente, né? E para mim conseguir fazer isso, para mim conseguir fazer cada vez mais isso, eu tenho que me organizar e me estruturar. Senão eu vou fazer um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Além de eu ter limite, porque o meu dia não tem mais do que 12, 14 horas, então eu não consigo produzir mais do que isso, a menos que você não durma, né? Automaticamente eu não consigo pegar cada vez mais projetos. Então, eu não consigo crescer. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre planejamento. Se você tiver alguma dúvida que está assistindo aí essa aula no replay, comenta, coloca aí nos comentários, porque aí eu respondo pessoalmente ali a sua mensagem. Tá certo, meus queridos?